Olá, turma, tudo bem? O direcionamento da aula de hoje é para revisão, tá? Já para superação bimestral, ok? Então, eu vou trabalhar aqui os principais pontos que eu irei cobrar na superação bimestral, tá? E outro recado, quem não fez ainda o momento privilegiado de estudo, a avaliação, que começou quinta-feira, ela ainda está aberta, tá? Ela ficará aberta até terça-feira, uma hora da tarde, ela ainda estará aberta. Se você não fez, entre no site e o faça, ok? Esta aula aqui, ela é direcionada, né, para a realização da superação bimestral. Ah, professor, como é que eu vou saber se eu já passei ou não, tá? Até dia 10, creio que vocês já terão as notas do quarto bimestre e saber quem passou e quem não passou, beleza? A coordenação ela vai estar entrando em contato com você. E também você pode perguntar para o professor caso ele tenha, né? Ainda não tenho todas as notas porque nem todos os alunos, poucos alunos realizaram o momento privilegiado de estudo, então não tem ainda como fechar a nota, né? Parcialmente, tem que fechar ela ao total, ok? Então, esta revisão aqui ela é direcionada para a superação bimestral, como eu estou repetindo os pontos mais importantes que eu irei cobrar, ok? Não vou pedir lá a parte do ciclo menstrual. Tá? Muitos alunos erram. Não, tem uma questão sobre ciclo menstrual. Felizmente. Turma, então aqui, ó. Lembra aqui, ó, como é a estrutura, ó, aonde está localizado os órgãos genitais masculinos, tá? Preste atenção aqui, aonde é que eles estão, ok? Teve aquela questão lá que eu perguntei, foram duas, na verdade. Uma só do sistema reprodutor masculino e a outra que estava em conjunto, sistema reprodutor masculino e sistema reprodutor feminino, né? Que perguntava onde eram produzidos os gametas masculino e feminino, né? O gameta masculino, desculpa, no plural, né? O gameta masculino, ele é produzido aonde? Aqui, ó. Tá riscando de verde. No testículo. Então, o gameta masculino ele vai ser produzido aqui. Tá? Então, a formação do espermatozoide, a maturação dele, né, seu desenvolvimento, acontece aí no testículo, juntamente também com o hormônio testosterona. Então, se eu perguntar para vocês, aonde é produzido o hormônio masculino? Você vai colocar testículo, ok? Aonde há a produção de espermatozoide? Tinha uma imagem lá, né? Parecia até uma flecha aquele espermatozoide, que ele era mais ou menos assim, ó, né? Parecia uma flecha. Perguntava lá, aonde ocorria, né, a formação deste espermatozoide aqui? A resposta era onde? No testículo, ok? Aí da mulher era onde era que era produzido o esgamento feminino, onde era produzido o óvulo e os hormônios, né? Progesterona e estrógeno. Era só marcar lá no ovário. Então lembre-se aqui, ó, como é o arranjo, aonde eu tenho cada estrutura. Então aqui, ó, você tem o testículo, mais em cima dele, ó, esse tecido esponjoso aqui, ó, gorduroso, você tem o epidídimo. Qual é a função do epidídimo? Armazenar os espermatozoides, onde também acontecerá a sua maturação, né, e também terminar seu desenvolvimento. Lembre-se, só vai ter nova produção de espermatozoide no momento que o homem tem uma ejaculação. Ejaculou, a nova produção de espermatozoide. Aqui, ó, também, ó, vesícula, bem aqui, ó, a vesícula seminal, ok? Qual é a função dela? Produzir, né, um nutriente para o espermatozoide para que ele consiga sobreviver fora do corpo do homem. Mais embaixo, né, da vesícula, você tem a próstata, ok? Tá bem aqui a próstata, que produz uma substância alcalina que protege o espermatozoide contra a acidez. Também da uretra, mas principalmente do canal vaginal, tá? Então, era esses principais importâncias que eu estava pedindo para vocês. Era o epidídimo, ou a vesícula seminal, testículo e a próstata. Foram esses quatro aqui os principais que eram para ser cobrado para vocês e foram, né? Onde está a vesícula, onde está a próstata, onde está o epidídimo, onde está o testículo, ok? Então foram esses principais estruturas aqui do sistema reprodutor masculino que eu pedi e foi cobrado para vocês na avaliação. Tá? Nem pedi tanto a funcionalidade dele, aonde mesmo eles estavam, né, localizados.
Ó, ainda aqui, né? Testículo, né? Produz o gameta masculino, espermatozoide, e produz o hormônio masculino, ó, testosterona, ok? E ainda aqui, ó, o epidídimo, local de amadurecimento e armazenamento do espermatozoide. Então, o espermatozoide foi produzido no testículo, ele sobe para o epidídimo, onde ele vai ficar lá armazenado e se desenvolvendo, né? Amadurecendo. Canais diferentes comunicam o epidídimo à vesícula seminal. O canal diferente cai naquela parte lá da sobre métodos contraceptivos, né? Caiu lá no homem lá na vasectomia. Quando há o corte dos canais diferentes, né? Não há passagem de espermatozoide. Então, não tem como a mulher acabar engravidando, né? Se ela tiver relações sexuais com o homem. Por quê? O espermatozoide não está passando, ele não vai passar. E o que acontece com esse espermatozoide, pessoal? Ele é incorporado, ele é absorvido pelo corpo, tá? Então, isso que acontece. Tá? Então, canais diferentes, uma área de comunicação, quando, né, o homem chega no coito, né? Aí o espermatozoide sai do epidídimo, passa pelos canais diferentes. Vesícula seminal, ó, produz um líquido que contém substâncias nutritivas, tá? Principalmente frutose, né? Açúcar, que irá proteger esse espermatozoide. Proteger não, nutrir, tá? Quem vai proteger mesmo ele aqui, ó, é o líquido prostático, tá? O líquido prostático, ele produz uma substância alcalina que reduz a acidez da vagina, né? Fazendo com que aquele espermatozoide não venha a morrer. Lembre-se que o canal vaginal tem um pH ácido, né? Tanto é que a mulher, quando ela vai se higienizar, ela não pode usar o mesmo o shampoo, ela utilizou para lavar o couro cabeludo, o sabonete líquido para lavar o corpo, não é o mesmo que ela tem que utilizar, né, para higienizar a parte íntima. Tem que ser um diferente, né? Tem que ser um específico, porque da acidez da flora vaginal, tá? A glândula bulboretal não vai cair, a uretra também não, pênis nem pergunta também não, essa parte não vai cair, aqui também não, a parte interna não, opa, a parte externa não, a parte interna sim, ó. Se eu perguntar para vocês da estrutura feminina, ó, lembre-se, tô gripado, pessoal, tá? Tocado. Todo mundo aqui, gastroenterite, vômito e... Então aqui, ó, o ovário, tá? Aqui no ovário, o que que ele vai produzir, ó? O óvulo, né, turma? Vai produzir o óvulo, além também, né, de produzir aqui os dois hormônios, tá? Vou colocar só a letra inicial, tá? A progesterona e o estrógeno. Então, olha que a importância do ovário. Além de produzir o óvulo, né, que é o gameta mais feminino, para que seja, né, futuramente originado um ser, né, quando acontecer a fecundação, e também tem a produção da progesterona e do estrogênio, né, que eles vão trabalhar aqui no processo de fixação do útero, né, aumento do útero para que receba esse embrião e também, né, as características secundárias femininas, né, mudança da estrutura corporal, né, amadurecimento da mulher. Você tem a tuba uterina, tá? É um elo de comunicação, né, do ovário ao útero, tá? E é na tuba uterina que ocorre, né, é na tuba uterina que ocorre o que a fecundação. Tá? Ficou meio estranho aqui, mas supor aqui que ocorre a fecundação. Ah, professor, se não ocorrer a fecundação, o que que vai acontecer com esse óvulo aqui na tuba uterina? O óvulo, ele será, degenerado, ele será destruído. O óvulo, ele é destruído aqui, ó, na tuba uterina, tá? Então, caso não haja fecundação, ele será destruído. E caso não haja fecundação, o que que vai ocorrer com o útero, com a parede do endométrio aqui, ó? Esse útero, né, esse endométrio aqui, ele irá descamar, perdendo, né, aqui uma parte do seu tecido, e ele será expulso do corpo da mulher, né, quando ela chega na menstruação, ok? Ah, professor, quem é que garante, quem é que faz o desenvolvimento desse endométrio? É o hormônio progesterona, tá? A progesterona, tá?
tá? É a progesterona que faz o desenvolvimento deste endométrio, tá? Então, é ela que ajuda a desenvolver. Tanto é, caso não ocorra o desenvolvimento, a fecundação, o que acontece com a progesterona? Cai os seus níveis. Cair os seus níveis, ela não segura mais. Ela não está mais sustentando esse endométrio. Então, o que vai acontecer? Ele vai descamar e a mulher entra no ciclo menstrual, como eu falei para vocês. Então, observe bem aqui onde está cada estrutura, né? Caso repita aquela questão lá perguntando das estruturas do sistema reprodutor feminino interno. Ó. O ovário, tubo uterina, útero, endométrio, canal vaginal, tá? Não esqueçam disso. Turma, do ciclo menstrual, que eu vou perguntar para vocês lá, a questão que vai cair é sobre a progesterona. A progesterona, você vai responder lá que a função dela é o quê? Ó? Manter o desenvolvimento do endométrio, né? Ó? Ela mantém o desenvolvimento, ela sustenta esse endométrio. Então, se eu perguntar para vocês, o hormônio 4, que é a progesterona, qual é a função dele, tá? No ciclo menstrual? Manter o desenvolvimento do endométrio, né? Manter o útero lá estável para que ele receba o quê? O embrião, né? Caso haja fecundação. Se não houver fecundação, os níveis de progesterona caem. Se cair os níveis de progesterona, a mulher entra no ciclo menstrual, ok? Mais ou menos isso que eu vou pedir lá para vocês na avaliação. É só isso aqui, tá? Sobre o ciclo reprodutor. E aqui, turma, o que vai cair para vocês aqui, ó, sobre o sistema reprodutor humano, né? Sobre os métodos conceptivos. Lembre, turma, o coito interrompido, se cair lá para vocês perguntar, né? O ato do homem retirar o seu órgão genital, né? Ele retira, né, o órgão masculino do canal vaginal antes da ejaculação. Então, quando ele retira antes da ejaculação, é o coito interrompido. Tá? Isso aqui acontece muito com adolescente, né? Que não utiliza métodos contraceptivos, principalmente o preservativo. Caiu lá, preservativo, né? Preservativo lá é a camisinha. Ela é 97% de eficácia, tá? Ela evita a gravidez e evita também as ISTs. Mas se eu perguntar para vocês lá, tiver lá, marque lá, associe os métodos contraceptivos corretamente. Então, retirou o pênis antes da ejaculação, é o coito interrompido. Isso aqui é muito perigoso, porque às vezes o homem não sente, né, quando ele ejacula, então ele pode já ter, né, ejaculado um pouco, não sentiu, e pode ocorrer da mulher ficar grávida, né? Isso aqui é muito perigoso. E a tabelinha, ela consiste no quê? Saber quando a mulher vai estar no período fértil. É o período da ovulação. E o que acontece? Entra em abstinência sexual. Então, aqui, ó, você entra, né, na suspensão, ó, das relações sexuais durante o período fértil. Falou abstinência sexual ou falou suspensão das relações sexuais, lembre-se com a tabelinha. Por quê? O homem e a mulher, eles vão evitar ter relações principalmente próximo, né, ou na época do período fértil. Qual é o período fértil da mulher? Quando ela teve o período de ovulação, liberou o óvulo. Então, qualquer período desse, na período de ovulação, período fértil, ela pode vir a ficar grávida. Também aqui, ele pode dar errado, igual o coito interrompido, porque pode errar as datas, né? A mulher também pode esquecer o dia que ela menstruou, ela pode não ter aplicativo, alguma coisa assim acontecer, e ela pode ficar grávida, né? E não previne, ó, contra DSTs, porque estão tendo relações sem nenhum preservativo, tá? Então é meio perigoso, né, para aquela mulher que ainda não quer engravidar, não quer ter um filho antes da hora. O preservativo, ó, que é a camisinha, caiu lá, ok? Ele é um protetor de látex, né, que envolve todo o órgão genital masculino, ok? E impede, ó, que o espermatozoide, ó, atinja a vagina, ó, né, o canal vaginal lá, chega e passa para o útero durante a relação sexual. Porque ele não vai sair, ele vai ficar lá dentro. Quando um homem chega no coito, né, quando ele ejacula, o espermatozoide fica dentro de onde está a camisinha. Aí o homem tem que tirar todo o cuidado, amarrar e descartar, ok? Mas é o que possui
maior eficiência, né? Ele previne contra uma gravidez, previne, ó, contra as DSTs, né? Que hoje são chamadas de ISTs, ok? Então, é bastante eficaz, ok? Então, o espermatozoide ele fica preso, não há passagem, ele não tem como passar, é um método de barreira, ok? Pílula anticoncepcional não vou pedir, pílula no dia seguinte não, o diafragma, eu pedi lá para vocês. O que é o diafragma? É um dispositivo de borracha, tá? Que ele é colocado, ó, no colo do útero e também impede, ó, a passagem do espermatozoide. E geralmente ele é utilizado, ó, com espermicida. Falou lá, ó, dispositivo utilizado junto com espermicida, lembre-se que é o diafragma, né? E após bem lavado, ele pode ser reutilizado. Então, não é, por exemplo, lá igual a camisinha. Usou uma vez, já tem que descartá-lo. O diafragma não, ele é todo higienizado e a mulher pode vir a utilizar, né? Tem que colocar alguns minutos, né, horas antes da relação sexual e depois retirá-lo também com cuidado. Né? Utilize espermicida porque é para matar o espermatozoide. Caso ela utilizar só o diafragma, ela colocar errado no colo do útero, ele pode, né, ficar meio torto, pode acabar se deslocando e pode acabar, né, fazendo com que haja passagem de espermatozoide. Ou então na hora da retirada. Se a mulher é retirada, pode ter espermatozoide lá. Aí o que vai fazer? Ela tira, o espermatozoide consegue passar. Por isso que ele tem que ser utilizado com espermicida, tá? Esse espermicida mata o espermatozoide. Turma, o DIU, né, é um dispositivo intrauterino, tá? Então, lá que você viu o DIU, ele é um dispositivo de plástico ou metal, tá? que são inseridos no útero e causam pequenas inflamações, né, que atraem células de defesas, que impede, ó, o desenvolvimento do endométrio e a implantação do embrião, né? Então, falou lá, ó, dispositivo que faz com que não ocorra a anidação. Que é a anidação? A fixação do embrião lá no útero. Então, se falar lá que impede a anidação, você já sabe que é o DIU. O DIU ele não deixa. Ah, professor, mas e se caso ocorra a fixação dele, ele vai ficar mais em cima, não vai conseguir se desenvolver. Por isso que às vezes acontece aborto, né? Então depende lá se ele for mal colocado e caso haja um erro passar, ele pode fazer com que aquele embrião fixe um pouco mais acima, não no local correto, e o desenvolvimento dele não irá ocorrer corretamente, pode ocorrer um aborto. Continuando. Vasectomia e laqueadura, né? Para a gente terminar essa nossa revisão já para a superação bimestral. A vasectomia, turma, ocorre em homens e ela é uma cirurgia, ó, né, de corte, né? Uma secção de quem? Dos canais diferentes. Ó. Então, é o corte dos canais diferentes, impedindo, ó, a passagem do espermatozoide do epidídimo para o canal. Então, não tem como ele passar, porque houve esse corte, né? Ó. O espermatozoide, ó, não chega, né, na uretra, então não tem como ele passar, não tem como ele sair do corpo do homem e não causa impotência sexual. Já a ligadura, né, aqui nas mulheres, também chamada de laqueadura, é uma cirurgia, ó, que promove o corte de quê? A secção, né, o corte da tuba, ó, uterina. Então, a laqueadura, a ligadura na mulher é o que promove o corte. Ao corte da tuba uterina, fazendo com que o óvulo, ó, produzido não consiga chegar, ó, ao útero. Então, ele não vai chegar, não vai passar. Ah, professor, o que vai acontecer com esse óvulo? Ele vai ser degenerado na tuba uterina. Okay? A mulher ela continua no período menstrual dela, ela vai continuar menstruando. Ela só fez o corte, não vai passar o óvulo. Okay? E também o espermatozoide não consegue chegar. Ah, professor, uma tia minha ficou grávida. Ah, aí vem o caso, né? Pode ter dado errado, não pode ter cortado, ou mentiu, né? Acontece isso aí, se você vigiar na internet, fala muita confusão, beleza? Então, turma, era essa a nossa revisão aqui para a superação do mestrado, tá? Como eu falei, quem não fez o momento privilegiado de estudo, ele ainda está aberto, ainda dá tempo para você realizar, ok? Ah, professor, eu assisti essa aula, devo assistir? Eu já assistiu, né? Se você chegou até aqui. Como é que eu sei? Até dia 9, 10, as suas notas já estarão disponíveis, ok? Tchau, turma. Abraço. Cuide-se. Até a próxima aula. Matrículas abertas.